Tá errado. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Graças a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos mais uma vez para que louvarmos e engrandecermos o nome dEle, amém? E aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós temos um assunto que é um assunto forte, um assunto que com certeza muitos de nós poderemos contribuir com alguma coisa. É um assunto que é pertinente às pessoas, né? E é muito forte hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir à igreja que se mantenha de pé para que nós possamos orar mais uma vez, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem estado conosco, tem usado das suas misericórdias para com as nossas vidas, Senhor, e tem nos conduzido, Senhor, tem nos caminhando para a Tua glória, meu Pai. Nesse instante, pedimos que o Senhor use do Teu Espírito Santo para que possamos, Senhor, ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, revele aos nossos corações o quanto precisamos mais de Ti, meu Pai. E que a Tua graça continue a nos bastar, nos dar condições de estarmos vivificados na Tua graça, Senhor. Fique conosco, Senhor, nos abençoe nesse dia. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós temos um assunto a tratar. É um assunto que nos faz refletir na vida. Vamos falar sobre, se você tiver a revistinha aí, a terceira lição: vícios, prazeres perigosos. Se eu perguntar a algum dos irmãos aqui se alguém sabe de alguém ou conhece alguém que tem problema com vício, eu tenho certeza que pelo menos uns 2 ou 3 vão falar, né? E aí, quando nós falamos em vício, nós estamos falando primeiramente do pior deles, aquele que mais assola a população, que é o vício da bebida, aquela que transforma, que destrói o ser humano. Quando nós falamos em vício, a palavra de Deus, ela vai nos trazer algumas orientações. E aquilo que eu acho mais importante na palavra do Senhor é o quanto a palavra do Senhor ela é verdadeira e é atual. Nós vamos falar um pouquinho do livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, nós vamos ver que aquilo que está relatado em Provérbios não foge em nada do que acontece nos dias de hoje. Ele relata como é a vida de um viciado e ele relata o que essa pessoa tem que fazer, como ela tem que sair disso. E ela diz mais, que se não houver mudança na vida da pessoa, a pessoa tende-se a afastar-se do Senhor, tende-se a ser isolado entre os seus familiares, tende a se afundar naquilo que é o vício, né? Então o vício, ele pode nos levar a uma tragédia, a morte, né? E é morte 2 vezes, porque você vai morrer fisicamente e infelizmente vai morrer espiritualmente, né? O Senhor, Ele tem cuidado de nós, mas nós também temos que vigiar. A Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? No dia de hoje, nem no dia de amanhã. Mas vamos lá. Vícios. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos aqui, aos pais, né? Que têm adolescentes entre 14 e 18 anos. A minha pergunta é o seguinte: eu e você, será que nós somos bons pais? Será que nossos filhos têm recebido aquela educação que nós temos que dar, segundo a luz da Bíblia, e principalmente, segundo o conviver das pessoas, ou seja, o conviver entre pai e filho? Será que nós somos bons pais? Nós somos amigos dos nossos filhos? Nós acompanhamos o dia a dia? Ou nós somos aqueles pais que entendemos o seguinte? Quando eu digo nós, eu também estou incluído. Nós temos aqueles pais que entendemos o seguinte: meu filho, ele é
muito lindo. Eu acho meu filho lindo, não sei de vocês. Meu filho é muito lindo. No caso, eu tenho 2, um casal. Meus filhos são inteligentes, são porque eu acompanho, eu dou estudo para eles, eles estudam, fazem as tarefas, vão à escola, tiram nota, não falta. São ótimos meus filhos. São. Meus filhos não têm contato com vício. Meus filhos não sabem nem o que é uma bebedeira, porque eu não bebo. Na minha casa eu não bebo. Na minha casa eu não faço baderna. Na minha casa eu gosto de silêncio, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar. Eu gosto de estar com os meus filhos lendo a Bíblia. Olha aí, alguém se identifica com isso? Talvez sim, né? Talvez se identifique. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Eu e você, por mais que possamos achar que somos amigos dos nossos filhos, nós temos que abrir o olho. Porque por trás da gente tem alguém que está usando essa amizade para destruir o meu filho, para destruir minha filha, para destruir o meu lar. Sabe por quê? Porque o homem se engana. O homem acha que é dono de si próprio, tem condições de organizar, de administrar e principalmente de determinar para o seu filho e para a sua filha o que ele deve ou não fazer. Desde pequenininho, não é isso? Nós não aprendemos isso? Aprendemos. Meus irmãos, nós vamos falar do vício. E o vício, ele não está restrito a bebedeiras. O vício, ele abrange uma série de coisas. E o vício nos traz aqui a uma realidade que ela é triste, mas ela existe tanto lá fora como no nosso meio. O vício pode estar dentro da sua casa, pode estar a um palmo dos seus olhos. O vício, ele pode estar começando aqui, ó. Ah, mas meu filho não usa isso. Qual é a garantia que seu filho não usa isso? Qual a garantia que você tem que seu filho não está envolvido em alguma coisa? Ah, não, eu controlo a internet, né? Não tem isso? Eu controlo a internet. Não, meu irmão, você não controla. Eu não controlo. Eu penso que se eu pudesse controlar, eu ia pegar meu filho, colocar dentro de uma redoma, colocar perto de mim, eu ia ficar olhando para ele. Agora eu quero ver. Meus irmãos, o vício, ele começa aqui, dando dor de cabeça, apenas por uma imagem, ou por um convite. Ou por um convite. Tá bom, vamos ao parque da cidade. Vamos levar os meninos para o parque da cidade? Vamos nos divertir? Vamos cantar e orar lá no parque da cidade? Sabe o que acontece no parque da cidade, meus irmãos? Nós levamos os nossos filhos achando que eles podem estar seguros, passeando com a gente, mas lá lhes é oferecido algo que pode levá-lo a um vício. Sabe uma coisa que pode ser oferecido no parque da cidade? Ô, minha irmã, dá uma balinha para o seu filho aqui, essa balinha aqui é baratinha, é gostosa, compra uma balinha para o seu filho. A irmã vai e compra a balinha. Não, eu também vou chupar a balinha. Essa balinha traz alguns psicotrópicos, por exemplo, né, que podem viciar. E quando nós falamos em vício, meus irmãos, nós falamos em vício, nós temos a ideia de que o vício é aquilo que acontece quando eu tomo um copo de cerveja, quando eu vejo um filme inadequado, e aí eu falo, não, isso aqui está controlado. Eu vi, beleza, eu não vou mais voltar nisso não. Eu só tomei aqui um golinho, mas é porque eu tinha aquela curiosidade. E aí nós pensamos o seguinte, isso não vai haver vício. Ah, vai. Sabe por quê? Daqui a pouco, poxa, esse trem parece que é bom, né? Vou mais um. Ô, rapaz, ó, meu primo me chamou para uma festa lá na casa dele, que é aniversário dele hoje. Ah, eu vou ter que tomar uma lá, né? Porque, tá entendendo? Mãe, minha irmã, minha amiga lá da escola, que a senhora conhece, sabe, a mãe de fulano, ela disse que vai ter um encontro só das amiguinhas da sala lá, a senhora me leva? Levo, minha filha, levo, vamos lá para a sala. Chega lá, aquela balinha que a irmã comprou, ó, tá lá no potezinho da amiga. Tá entendendo, meu irmão? Então o vício é uma coisa que está presente nas nossas vidas todos os dias. E nós vamos ver que o vício, ele estraga. O vício, ele leva você à destruição. E o pior, o vício mexe com a sua cabeça. O vício
vai tirar a sua amizade da sua casa. Sabe aquela paz que você tem com seu filho, com a sua filha? Que você senta à mesa, você tem uma refeição e aí você tem um diálogo gostoso? Vai acabar. Sabe por quê? Porque o filho, ele vai dizer que você não entende o que ele tem. Meu filho, o que é que você tem? Não, pai, mãe, você não entende. Isso é coisa minha. E aí o que a gente faz? Tem como abrir a cabecinha do filho? Não, né? 14, 15 anos é a idade do meu e da minha. Por isso que eu falei, se alguém tem filho entre 14, 15 e 18 anos, né? Então, nossos filhos, para mim, é o melhor filho do mundo. O meu filho, a minha filha não tem igual. Além dela ser linda, maravilhosa, é inteligente. É tudo que eu preciso. Amanhã depois, você recebe um telefonema, ó, vem buscar a sua filha aqui, ela estava aqui na boate e está sozinha, está encostada aqui no canto. Ela não sabe dizer com quem veio, ela não sabe dizer como que ela veio. Está aqui, ó. E é bom você ouvir logo, porque a polícia já veio por aqui hoje, quase pegou ela. Meu irmão, imagine você receber uma notícia dessa, que seu filho ou sua filha está largada num canto, está lá numa boate. Mas, moço, ela estava comigo aqui na igreja ontem, nós estávamos conversando. Meus irmãos, isso é o que o inimigo faz. O inimigo, ele quer brecha para destruir a vida do nosso filho, e destruir a minha vida e a sua vida também, né? E nós vamos ver aqui que o vício, ele traz muitos problemas. O vício é uma coisa séria, e principalmente o vício da bebida. Para você ter uma ideia, existem alguns estudos que estão comprovando que o vício da bebida, o cara que é viciado em bebida alcoólica, que não se controla, que não tem domínio de si próprio, esse cara pode ter ido à beira de um bar e aprendido a se envolver com isso através das amizades, mas esse cara também, ele pode ter tido uma herança hereditária. Estudos recentes dizem que pode sim a pessoa ter herdado o vício. Pode ter herdado. Por exemplo, você é um pai que adotou filho de pai desconhecido. Esses filhos lá na frente começaram a beber e você não entende, porque você nunca teve bebida, né? Então olha o tanto que esse trem destrói uma geração e destrói a geração seguinte, e assim sucessivamente. Então nós temos que ter cuidado. Então esses dados, eles foram coletados através de uma pesquisa chinesa, e essa pesquisa, ela está em andamento, comprovando que pode sim ser até uma herança hereditária, né? Está na genética, o álcool, vamos dizer assim, né? Muito bem, eu vou trazer para os irmãos aqui, antes de nós entrarmos efetivamente na revista, que é interessante, um pequeno apanhado que eu fiz aqui dos dados sobre isso, tanto que isso é sério, e eu particularmente vivi isso na minha casa, quando criança, e além disso, cresci e fui trabalhar numa instituição onde eu via isso de perto. A pessoa ia ao seu trabalho, o seu ganha-pão, mas às vezes ele chegava lá, se encostava numa sala, pegava uma garrafa de bebida, ele não queria saber de nada, ele queria... Por quê? Porque existem inúmeros fatores que levam a isso, né? Então, eu tive isso na minha vida. Eu vou fazer aqui um breve apanhado do que eu peguei aqui. O que é vício? Olha só. Quando falamos em vício, a primeira coisa que vem à cabeça é o álcool e as drogas. Tranquilo, não é? Como eu disse no início da aula, vício é muito mais que isso, não é só álcool e droga, mas é muito mais que isso. Porém, o que muita gente esquece é que o vício não se limita somente a isso, mas uma série de fatores que fazem desse problema algo muito mais profundo do que pensamos. Uma das portas de entrada é essa. Você quer saber de alguns vícios? Você pode ser viciado em sexo. Você pode ser viciada em pornografia. Você pode ser viciado em bebidas. Você pode ser viciado em remédios, os chamados drogas listas, os chamados drogas listas, porque as drogas, elas também são divididas em listas e em listas. Você pode ser viciado em um cigarro. Opa, mas cigarro é tranquilo, porque é lista, então eu estou coberto, né? Cigarrinho é lista. Mas recentemente foi descoberto um outro cigarrinho, que não é lícito.
Não é lícito. Quem já ouviu falar aqui no cigarro eletrônico? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar em narguilé? Até a palavra é difícil. Já ouviram falar? A fumaça, né? Então o cara fez o quê? Ele pegou aquela fumaça, aquele copão, né? E reduziu a um isqueiro. Já viram a eletrônica? Você pega o isqueirozinho, você tira a carga e põe. E com detalhe, esse cigarro ele tem sabores. Ele tem sabores. Você quer de laranja, você quer de tutti-frutti, você põe aquilo e fica fumando. E eu que estou lá do outro lado da rua, estou sentindo o cheiro aqui do cigarro da pessoa. É um cheiro gostoso, é agradável. Agradável ao seu paladar, agradável à sua visão, mas ela causa muitos danos ao seu pulmão. Você pode perder o pulmão. O pessoal fala aí fora que o cigarro eletrônico, ele é droga lícita, ele não é. É proibido desde 2009 a preparação, aqui no Brasil, a preparação, a venda é proibido. É proibido. Se alguém estiver vendendo, é proibido. Ainda não se definiu a pena para o usuário, porque para o usuário ainda está, não é. A Anvisa diz o seguinte: não pode, prejudicial à saúde, é pior do que o cigarro. A Anvisa diz isso. Mas para a venda, para o preparo e revenda do Brasil é proibido. É proibido. Acompanhando lá o artigo 1º do Código Penal Brasileiro, que fala o que vai ser proibido, e aí é uma resolução, a lei 9.430 e poucos, eu não me lembro o número, da Anvisa, é proibido. Então, este cigarrinho está causando muitos problemas às pessoas, né? As crianças de 14, 15, 18 anos, até 19 anos, estão se perdendo, estão comprando. Recentemente, eu fiz uma pergunta e alguém me disse, eu fiquei curioso, porém, eu não fui verificar se é verdade. Pode ser que algum dos irmãos tenha essa informação. Existe um reality show na televisão chamado A Fazenda, certo? É isso, se eu não me engano. Uma senhora, me engano, eu acho que ela é advogada, ela fez uma exigência para participar da Fazenda. A exigência foi dela o seguinte: eu só participo se eu puder levar o meu cigarro eletrônico. Na minha cabeça, eu acho que quem contrata é que deve dar as exigências, né? Mas quem está sendo contratado é que está dando as exigências. Então, ela disse que só iria se levasse o cigarro eletrônico dela. Olha que beleza, né? Olha aí o exemplo que está dando às famílias no Brasil. Muito bem, então, ele diz aqui, a palavra vício tem origem no latim, vitius, e significa falha ou defeito. A Organização Mundial da Saúde, para ela, isso é uma doença física e psicoemocional. Lembra que nós falamos que o vício destrói? Mexe com a nossa mente, né? Então, tem que ser cuidada. Ele diz aqui mais. Ele diz assim, mais de 2 milhões de pessoas sofrem com o alcoolismo. No Brasil, 3,3 milhões morrem todo ano decorrente desse vício. Quem são os mais atingidos? Os homens são os mais suscetíveis, no total de 70%. 30% se referem às mulheres. Ah, meu irmão, mas eu entendo bem isso. Você sabe que a nossa vida é corrida, é muito dura. Existem problemas que a gente tem que sentir aquela ardência e o negócio é tão doído, o nosso problema é tão doído que eu tenho que ter um escape. E aí eu descobri que eu posso ter um escape na bebida, porque eu tomo uma, relaxo, esqueço dos meus problemas, né? Fico lá na festa com meus amigos e tal, eles me recebem bem, ninguém me critica, nem coisa nenhuma. Amanhã eu estou zerado. Aí a sabedoria da palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios? Que você se entrega, e quando é amanhã, isso não é o que estou falando, a palavra de Deus, nós vamos ver aqui, lá em Provérbios, ele diz que amanhã você volta para a bebida, você se entrega novamente, e depois da manhã você se entrega novamente, sabe por quê? Porque você se deixou levar por um vício. Meu filho e seu filho, nós estamos lá no parque, está tudo bonito, tudo legal, os meninos estão andando de bicicleta, estão nadando de piscina, está tudo muito bom. Vamos tomar um Guaraná. Toma, naquele Guaraná tem a dita balinha que eu falei com a irmã. E aí, opa,
Menino de 16 anos, 17 anos, parece um foguetinho, não é? Daqui a pouco ele sobe no muro achando que está subindo no toboágua. Ele vai e pula do muro. Ele morreu. Sabe por que ele morreu? Porque o vício modifica os seus cérebros. Os psicotrópicos, eles mudam a forma de você sentir o mundo. Eles mudam a forma de você enxergar o que vem na sua mente. Porque nós vamos enxergar aquilo que nós temos expectativa. Aí você já deve ter ouvido falar alguém assim, dizer assim, alguém diz assim: pai, eu vi um vulto na minha casa. Aí eu peguei uma faca e fiquei comigo. Na hora que o vulto veio, eu cutuquei o vulto, porque o vulto queria me agredir. E sabe quem é o vulto? É o irmão, é a irmã, é o pai, é a mãe. Isso é uma sensação momentânea que a ciência não consegue definir. A ciência não olha para você e diz assim: ó, cuidado que você vai ter a seguinte alucinação. Primeiro vem essa, depois vem essa. A ciência não diz isso. Ela diz que você terá uma série de distúrbios mentais. E você terá ações espantosas. Você pode simplesmente sentar numa cadeira e ficar quieto. Como você pode agredir alguém. Você pode pular do muro achando que está pulando na piscina. Você pode entrar debaixo de um carro e todo mundo achar que você quis se matar, suicidar. Então isso tudo, meus irmãos, é comprovado. Isso tudo eu falei para vocês dentro de algumas pesquisas. Como nós estamos falando desse vício, vamos então agora sair da pesquisa, na qual eu tenho certeza que algum dos irmãos já teve acesso, e vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O livro de Provérbios, há mais de 4.000 anos atrás, ele já fez uma compilação de tanta coisa, que você pode pensar assim: não, moço, mas por que a gente ainda estuda o livro de Provérbios? Um livro tão antigo, tão arcaico, que não serve mais para isso. Tem o Novo Testamento, tem o apóstolo Paulo. Não, meus irmãos, não tem nada arcaico. Não existe na Bíblia nenhuma palavra arcaica, ela é atual. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver aqui na revista, já existe e já foi dito lá em Provérbios. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí o nosso versículo-chave, lá em Provérbios 20, versículo 1. Se você puder abrir, eu vou ler aqui, mas se você puder abrir aí, se você não tiver a revistinha, diz assim o versículo-chave: o vinho é zombador, e bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Existe alguma coisa de ultrapassado desse versículo aí em Provérbios? Ele está claramente dizendo o seguinte: se você toma bebida forte e você não tem controle de si, você vai ser o quê? Dominado por esta bebida forte. E você vai ser derrubado. Existe algo de errado em Provérbios? Existe algo aqui que é ultrapassado em Provérbios? Alguém diz alguma coisa nesse sentido? Não diz. A palavra de Deus era bem clara. E ela diz mais. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto aí, lá em Provérbios 23, de 29 a 35. Eu vou ler para os irmãos. 23, de 29 a 35. Diz assim, ó. Então, 23. Vinte e três, 29 a 35. Vamos prestar bem atenção no texto. 29 a 35. Diz assim: se puder me acompanhar aí. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E ele continua: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece o copo, isso escoa suavemente. Você percebeu que ele acabou fazendo 3 perguntas e ele já as respondeu. E a mais interessante que eu achei aqui foi quando ele diz aqui no verso 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,
quando resplandece o copo e se escoa suavemente. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando você olha um copo de vinho, ele usa o vinho, porque nós sabemos que à época a bebida forte era o vinho, né? Mas eu vou trazer para os nossos dias. Você pega um copo de cerveja, você que nunca bebeu. Eu estou falando isso porque uma vez eu fiz isso. Eu tinha 16 anos, morava na Satélite. Era mais ou menos por volta de 3 da tarde. Meu pai falou para mim assim: menino, vai lá na padaria comprar um pão e volte já. Sabe por que ele falou isso? Porque ele conhecia o filho dele, sabia que o filho dele obedecia e sabia que esse pão ia estar no local. Mas tem uma coisa que ele não sabia, e que eu também não sei, e que provavelmente aqui, alguns dos pais ou das mães que aqui estão também não sabem. Quando eu cheguei na padaria, do lado da padaria tinha um bar. Dentro desse bar tinha umas 4 mesinhas, e tinha umas 3 fora. Já viram aqueles mercados que a mesa tem ficado lá de fora? Lá tinha um colega meu, sentado, com uma garrafa de cerveja. A garrafa é feia. Mas tinha uma coisa que me chamou a atenção. Um copo de alumínio, 3 da tarde, com a bebida dentro, trincando de gelado. Já viram um copo de Coca-Cola de alumínio? Quando ele começa, parece que está suando. Já viram? Que está suando? Eu falei: moça, esse trem deve ser bom demais. 3 da tarde, esse cara está tomando esse trem com a vontade fenomenal. Parece que alguém ouviu eu falar: é cá, tudo jóia? Tudo... Rapaz, toma uma aí. Pô, meu amigo, eu não bebo não. Meu amigo, a gente é novo. Eu também não bebi esse trem não, mas esse trem é docinho. Docinho. Esse trem é saboroso. Bebe um gole aí. Rapaz, não tem ninguém aqui mesmo, né? Alguém vigia você? Só o nosso Pai que está no céu. Mas o nosso Pai que está no céu, Ele diz para você assim, através do Espírito Santo: ei, está tudo certo aí? Tá, o caminho é esse? O Espírito Santo de Deus, Ele fala com a gente, não fala? Mas o Pai do céu, Ele não vai falar para você porque você é filho e você é herdeiro. Ele não vai dizer para você: ei, largue isso de mão, eu estou aqui do seu lado, eu não vou deixar você pegar. Sabe por que Ele não vai dizer isso? Porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a escolha. Lá no Éden, quando você desafiou Ele pela primeira vez, lá no Éden, Ele falou: então você quer isso para você, né? Falei para você não comer da maçã. Comeu? Maçã, da árvore, né? Falei para você não comer da árvore. Então, vou te dar aqui 2 notícias, uma ruim e uma péssima. A notícia ruim: você vai ter que trabalhar para se sustentar. A notícia péssima: você vai morrer. Você vai morrer. Mas até esse dia, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que sentir dor. Por quê? Porque você pecou. Livre-arbítrio. Então, Deus não vai chegar lá e tirar a garrafinha, não. Aí o que eu fiz? Fui lá e para dentro. Só que, graças a Deus e pela sua misericórdia, eu tenho uma coisinha. Eu não tenho queda por bebida, graças a Deus. Aquele trem bateu, e do mesmo jeito que bateu, saiu. E o menino quase me bateu, porque eu fiz assim nele. Você é doido. Falei: meu amigo, o que é que tem de doce nisso daí? Porque aqui na minha boca não chegou nada doce. Meu pai estava esperando eu em casa para eu dizer para ele que eu provei uma garrafa, não, que eu provei um copo, não, que eu provei um golinho de cerveja. Eu disse isso para ele? Não disse? Seu filho vai dizer para você? Não vai. Seu filho vai dizer o que está olhando na internet? Não, pai, aqui é só o boletim da escola, só para você ver, o tanto que eu tirei nota 10. E o que está atrás do boletim da escola? E o que está debaixo da coberta? E o que está lá no banheiro? Eu devo estar falando alguma coisa aqui que vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, meus irmãos, nós temos que dobrar o joelho e pedir a Deus que, além de nos conduzir, nos dá sabedoria para conduzir os nossos filhos, nos livre da atuação do maligno dentro da nossa casa. Como que eu faço isso? Pedindo ao Espírito Santo de Deus que faça morada na minha casa. Eu vou no quarto do meu filho e oro: meu Deus, faça morada nessa cama, nesse quarto. Tenha misericórdia de mim. Porque meus filhos são os melhores do mundo, isso aí eu não tenho dúvida. Minha filha é a mais linda, mais inteligente, não cai nisso. Meu filho é esse, então, o cara está fazendo faculdade, o cara está fazendo direito. Se tem um cara que sabe tudo de direito, é esse menino. Tem, né? Não vai ler a Bíblia não para ver? Não vai ler a Bíblia? O texto aqui é bem claro. E ele continua:
Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração fará perversidade. Serás como se deite no meio do mar e como se deite no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertei, então, tornei a bebida. Sabe por quê? Porque demos lugar ao maligno. Demos quem? Todas as pessoas que se entregam a qualquer tipo de vício. O maligno toma de conta. Porque nós acabamos de ver lá na ciência que você vai ter N distúrbios. E é a janela que se precisa para destruir a vida. É a janela que se precisa para destruir a pessoa, a família da pessoa e tudo aquilo que acompanha. Essa é a janela. Então o vício é uma janela. Então olha só, prosseguindo aqui para você ter uma ideia. Como as pessoas... Pois não? Como se diz, antes de ir para o próximo tópico ali, né? Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, quando a gente fala de vício, sempre vem à mente exatamente os vícios mais comuns, né? Que é bebida, droga, álcool, etc. Mas o vício é tudo aquilo que domina a pessoa. Exatamente. E tira ela do prumo, tira ela tira os sentidos, né? A direção. Chega ao ponto de atrapalhar ela fazer aquilo que deveria ser feito, o corriqueiro. Sim. Né? Por exemplo, eu tinha um amigo de trabalho que ele era muito bom no que ele fazia, muito bom mesmo. Só que se você precisasse contar com ele depois das 18, acabou, você já não podia contar. Se você precisasse contar com ele no sábado, também esquece, porque ele já amanhecia bebendo. Eu estou citando um caso de bebida. Sim. Um caso, por exemplo, como você citou aí, de pornografia. Provavelmente, aquele homem ou mulher que tem o problema da pornografia, certamente aquilo vai afetar a vida dele. Sim. De alguma forma. Com certeza. Ele vai ter problemas conjugais por causa disso. Com certeza. Porque o vício, ele faz justamente isso. Ele faz com que a pessoa deixe de fazer aquilo que ela deveria fazer. Mas o vício tem outras, como tem sido falado aí, ele tem aplicações diversas. Quando a gente fala de adolescente, assim como você, eu também tenho filhos nessa faixa etária, o que eu mais percebo nos filhos e que a minha luta é constante, eles deixam de fazer o que tem que ser feito por causa do vício. Aí eu vou fazer uma perguntinha para o irmão. É diferente de algum dos irmãos aqui? Alguma coisa que ele falou? Um exemplo. Não é? Né? É um exemplo. Os estudos. Meu filho está nos estudos. Tá. Mas eu te garanto, se seu filho não for diferente do meu, ele senta na frente. E ele lá em casa, diga de passagem, não tem nem videogame. Porque eu acho que quem tem videogame em casa, a luta ainda é maior do que a minha. Então eu tenho em casa só computador e celular. Então, mas eles descobrem uma forma de jogar lá nesse computador, que, como você falou, você não controla todas as coisas. Não controla. Né? E assim, quando eles estão fazendo, o que a gente percebe? É como se eles ficassem, desculpa a expressão, ficassem abestados, ao ponto de deixar de fazer o que deveria ser feito. Aí, por exemplo, tem que fazer uma tarefa escolar, não faz. Por quê? Porque está lá jogando. Não tem tempo, né? O tempo é precioso. Tinha uma rotina de casa que deveria ser feita. Não fez. Por quê? Porque estava jogando. Não tem tempo. Um exemplo. Não é isso não. E eu estou falando de adolescente, mas pode acontecer com adultos também. Sim. A pessoa coloca lá a comida na panela, o arroz. Aí está lá no Face, está lá no Instagram, está lá no arroz YouTube, queimou. Está lá na rede social e o arroz está... queimou o arroz. Olha aí. Se queimou o arroz, é porque aquilo está te dominando. Sim, está então, certinho, assim, mano. O vício é tudo aquilo que te domina. Nós vamos ver a definição. É tudo aquilo que faz com que você perca a sua capacidade de gerir as suas atividades cotidianas, porque aquilo te toma de tal forma que você perde o controle do que você está fazendo em função daquilo. Né? Como você falou, às vezes pode ser comida, pode ser o vício em pessoas,
Sim, pode ser sim. o vício N atividades situações. físicas, por exemplo. N situações. Viu, meus irmãos, não tem nada contra quem anda de bicicleta, quem corre, vai na academia, etc. Eu sou até favorável. Eu sou de acordo. A pessoa tem que ir para a academia, tem que atividade, tal. Só que tem pessoas que elas ficam tão viciadas na academia, tão viciadas na atividade física, que ela coloca ali assim, ela já acorda mentalmente pensando, se eu não fizer isso, nada vai acontecer na minha vida. Aí o que acontece? Ela deixa de fazer aquilo que era o cotidiano, atividade, gerenciamento de dia, por causa do vício. Muda o seu ritmo de vida. Times de futebol. Eu sou flamenguista, eu sou santista, eu sou corintiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá. Mas tem o jogo que é na hora do culto. Se você fica em casa para assistir o jogo, pode ser da seleção brasileira. Mas você não é patriota? Sou. Mas se você... Eu lembro, na Copa de 2002, o Brasil acho que foi até campeão em cima da Alemanha, e eu lembro que o jogo foi na hora de manhã, nesse horário assim. Eu lembro que eu estava em Bacabal, eu falei, vou caçar uma igreja para mim assistir a escola. Eu queria ir na escola. Eu rodei a cidade inteira, achei uma igrejinha assembleia num bairro lá nos Cafundó, uma igreja que tinha umas 4 pessoas. Falei, pronto, é aqui que eu vou. Por quê? Nós somos brasileiros? Somos. Mas acima de tudo, quem governa a nossa vida não é uma seleção brasileira, não é um time de futebol, não é uma rede social, não é uma atividade física. Porque às vezes nós, crentes, nós achamos que a gente não é viciado porque a gente não bebe, porque a gente não fuma, a gente não isso, não aquilo. Mas o diabo cerca a vida das pessoas constantemente, e tudo aquilo que faz a pessoa perder o seu gerenciamento de tempo, de vida, de atividade, ela se torna uma dependente daquilo. E se ela se torna dependente daquilo, aí ela se torna uma viciada. Viciado. Por que a gente fala, não tem ninguém que é viciado em oração? Eu sou viciado em oração, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que orar meio-dia, eu tenho que orar às 6 da tarde, eu tenho que orar de manhã. A gente não acha a pessoa viciada em oração. Cadê o cara que é viciado em oração? Acha em tudo, né? Não, eu sou viciado na leitura bíblica. Eu sou viciado, não tem. Por quê? Porque vício é uma vontade da carne, que ela é subjugada ao desejo, e esse desejo faz com que ela controle de alguma forma a sua vida e as suas atividades. A segunda coisa que eu queria falar, só para concluir também a minha fala nesse sentido, como a gente está falando de filhos, nós estamos falando de nós mesmos, como que a gente faz, principalmente, para lidar com essas questões? Primeiro, principalmente com crianças e adolescentes, e eu sempre falo isso, quem tem filho, criança e filho adolescente, você está numa guerra injusta. Por quê? Porque a sedução do mundo para com seu filho é muito maior do que qualquer coisa que você possa oferecer para ele. Com certeza. Então, assim, parece que por melhor que seja um evento na igreja, por melhor que seja um culto, por melhor que seja um dia com Deus, um momento na presença do Senhor, ainda vai ter uma porcaria lá fora, um amigo, vai ter uma canção, vai ter uma música, vai ter uma amizade, vai ter um hábito lá fora, que é tudo aquilo que talvez você gasta uma vida toda para construir, vem um enviado do inferno e seduz ele com as coisinhas boba, como aquelas galinhas que você vai jogando milho, que ela vem correndo e doida, desesperada. Em pouco tempo. A nossa guerra é injusta do ponto de vista humano. Por isso, se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos, como eu sempre falo aqui, já falei muito em encontro de homens, que quem participou dos encontros de homens com a gente lembra disso. Se nós que somos pais, nós que somos, vamos dizer, a coluna da casa, nós que temos que saber o que a gente traz para dentro de casa. E a pergunta que eu sempre faço com a minha esposa é: nós vamos tirar nossos filhos da frente do computador, nós vamos colocar ele onde? Porque às vezes você tira ele do computador, mas põe na televisão. Você tira da televisão, põe no videogame. Em outras
em tese, você só está trocando as coisas de lugar. 6 por meia dúzia. Mas você não está resolvendo. Não está. Então, assim, se a gente fica com dó de trazer nosso filho para a escola dominical de manhã, por exemplo, mas não tem dó de deixá-lo ficar 8, 10 horas, 12 horas na frente do videogame, eu acho que o problema talvez não esteja nos nossos filhos. Talvez o problema esteja em nós. Em nós. É verdade. Verdade. Amém. Mas aí, meus irmãos, é que nem o pastor falou aqui. Nós tentamos fazer de tudo para agradar, para trazer para a casa do Senhor, para mostrar o que é a verdade, né? O que salva. A gente faz até um retiro fenomenal, igual que nós fizemos. Mas um amiguinho traz algo que a nosso ver é insignificante, mas é algo que vai desvirtuar-nos, né? Diga, meu irmão. A paz do Senhor, amados. Não sei, às vezes até o irmão vai falar, mas eu queria lembrar sobre o ambiente escolar, onde você leva seu filho e você deixa lá. Sim. Certo? E você acha que, eu costumo dizer que é a terceirização da educação. Eu terceirizei para os professores. Eu sou professor e eu honestamente digo para você, não sou educador. Para uma geração que nós temos de meninos que não respeitam, que avançam sobre a gente, que você diz uma coisa é arcaico, porque eu sou velho, não tenho a cabeça branca, mas sou velho. Então, as famílias, do modo geral, leva e deixa lá, naquele período de 7 da manhã a 12h30 e etc., e vem o outro período e você deixa lá. É o ambiente mais hostil que a gente pode imaginar, porque além de algumas pessoas responsáveis por estar na sala de aula são extremamente tendenciosas, nós temos os meninos que não têm limites. E nós temos experiência com filhos de crente, e a gente descobre que os meninos são crentes hoje, porque às vezes aparece um quezinho assim, que eu, como professor crente, bom, esse menino é evangélico, chamo ele num canto, faça diferença, meu filho, faça diferença. Mas eles se envolvem tanto com as coisas que os outros fazem, que tem momentos que você não sabe se realmente são evangélicos. Os irmãos que são professores sabem disso. Então, é um ambiente mais pernicioso que eu conheço, e que os pais não se importam, deixam lá e vão embora. E no dia que aparece para receber o tal do boletim, uma vez em cada bimestre, às vezes nem manda, nem vai a avó. Isso é terceirizar a educação do filho. Sim. Se você não vai lá, você manda a avó, manda a tia, porque está desocupada a tia, porque está não sei o quê, significa que você não está muito preocupado com o que ocorre ali. Se o professor diz, olha, o menino tirou nota baixa e tal, mas meu filho. Então, preste atenção que o seu filho pode ser muito bonzinho em casa, mas na escola ele pode ter uma unha bem grande que esconde. E aí, o que acontece? Não é? Porque nós já sofremos isso, a irmã é professora e sabe disso. A gente sofre isso, o pai chega, não, meu filho não, mas que é isso? Meu filho não fez isso com você não. Esse ano eu tive e o menino é crente, a mãe é pastora, o pai é pastor também, e é um risco danado com isso, porque os filhos de pastores, eles descontam que você não deixa ele fazer aqui, tudo lá, ele faz tudo lá. E ela chegou, não, meu filho não faz isso não, mas ele falou, olha, você não conhece minha mãe, se minha mãe vier aqui, ela te xinga de cima até, de que você não sei o quê. Aí eu falei, bom, está me ameaçando, chamei a direção, falei, chama a mãe dessa menina amanhã aqui, para a gente ver o que ela diz, não é? E aí vira aquela confusão. Então, se você, que é pai, não acompanha teu filho na escola, ponha cuidado nisso, ponha termo nisso, porque o tráfico de droga escondido lá, o homossexualismo, a gente não pode falar, mas já falei, essas outras coisas mais, está lá inserido. De repente você acha essas influências que são extremamente apoiadas pelas ideologias de gênero, faz esse banheiro lá só para os meninos que caem, tá? E bom, e você? Você é pai, é evangélico, vai lá, vai ver. Quantas vezes você vai na escola ver o seu menino? Quantas vezes você vai perguntar
para o professor ou para a direção da escola como é que está o menino. Como é que é? Esse menino está se acompanhando com quem lá? E aí nasce o vício das drogas, nasce o vício da prostituição, nasce o vício de um monte de coisa. A primeira coisa, chega na sua menina bonitinha, diz: você ainda é virgem? Ah, é cafona demais não ser virgem. Pois eu, aos tantos anos, aos 12 anos, eu já não era mais virgem. E elas dizem, numa normalidade assim, assustadora. Para mim, que sou para lá de 60, eu fico: meu Deus, que é isso? Eu nunca disse para ninguém quando que eu fui virgem, quando que eu deixei de ser virgem. E esse povo vai e abre a boca assim, fala com uma facilidade, mas em casa talvez ele não te diga se é ou se não é virgem. Então, é um risco, é um vácuo muito grande que eu considero que a igreja, eu falava lá, é terceirizar. Você terceiriza a educação para a avó, é a avó que vai buscar o boletim, é o tio que vai não sei o quê, e você que é pai, você que é mãe, deixa o menino lá vão ter. Então, é caminho aberto para os vícios, com certeza caminho aberto para os vícios. O tempo é curto, não dá para a gente contar outras experiências. Eu só queria dizer para o irmão aqui que o irmão está certo quando diz que nós terciarizamos. Eu digo nós, porque às vezes a gente faz isso, eu não sei se alguém aqui já ouviu esse termo: não, eu quero ter paz na minha casa, de manhã, não sei se já ouviu esse termo, leva o menino e joga na escola. O professor falou certo, educar, quem educa é o pai e a mãe. Na escola ele vai adquirir conhecimento para a vida, ele precisa daquilo para ele conseguir ter uma família. Educar é o pai e a mãe. E aí, quando nós falamos em vício, igual o pastor aqui falou, N coisas vão nos levar a esse vício, tanto a criança, que a gente julga ser nosso amigo, nosso filho, quanto o adulto, né? Por quê? Porque o vício, ele está presente em todo local ele está presente. Na escola, além de você ter a criança que você terciarizou para o professor, temos até professores que são viciados, né? Não é difícil? Além disso, você tem os N tipos de vida que querem defender sua tese. Mas antes de defender, ninguém levanta e fala que na vida dele, ele tomou um baseado. Ninguém levanta e fala que ele teve muitas agulhas na veia, foi parar no hospital e quase morreu. Mas tem o artista que senta numa mesa e diz o seguinte: não, por que não legalizar a droga? Eu já tive, é um barato. Droga me deixou tranquilo, tanto é que eu estou aqui hoje. Não, você não está ali porque você usou droga. Você está ali por qualquer outro motivo, mas droga não. Mas ele quer liberar as drogas. Sabe por que ele quer liberar as drogas? É porque para ele é cômodo, ele está numa televisão, ele está ganhando para falar aquilo. E está ganhando muito para falar aquilo. E melhor ainda, ele está ganhando tanto que ele está destruindo a família de quem está ouvindo. E ele vai destruir. Sabe por quê? Eu estou aqui, amanhã eu vou para Miami. Eu tomei droga, cara, é uma coisa tranquila. Aí você, nesse instante, está lá na cozinha tentando não deixar o arroz queimar. E seu filho está sozinho vendo aquilo. Rapaz, esse cara aí, eu sou fã desse cara. E ele está certo. O cara todo dia, só no programa. Eu ligo a televisão, ele está sentadinho na cadeira. Esse menino não sabe que mesmo esse cara falando esse monte de besteira, ele está lá desde 4 da manhã preparando esse bendito programa para dizer para ele assim: pode tomar umazinha na veia aqui, não tem problema nenhum. O menino não sabe disso, o menino sabe que ele está lá bonitinho, está bem aparentado lá na televisão, dando uma de inteligente, sabidão. Eu queria ser isso aí, meu pai podia me levar lá para falar que esse cara aí, que eu sou fã dele, mas meu pai é meio quadrado. Já ouviram isso? Cara, meu pai esse dia eu fui conversar com meu pai falou, eu perguntei: pai, o que o senhor acha do LGBTQ+? Bom, meu pai disse que por ele não, aquilo lá não está correto. Eu falei: pai, o senhor não pode falar isso não. E sabe o que meu pai falou? Na minha casa eu posso, aqui na minha casa quem manda sou eu. Está vendo como meu pai é quadrado? Meus irmãos, tudo isso está presente na nossa casa. Tudo isso causa prejuízo à nossa família e a nós. A nós, porque, igual eu falei, o vício entra em todo mundo. Olha aqui uma coisa interessante. Pois não, minha irmã, a senhora quer? A paz do Senhor. E nós observamos que isso aí, para quem é professor, né, trabalha na escola, a gente observa que isso aí não está só na faixa etária de adolescentes. Eu estava numa coordenação, eu era coordenadora, e crianças até
5 anos, né? A faixa etária de 5 anos. Então, a gente via coisas assim, vícios, assim, que assustava, entendeu? E aí teve um dia, Crianças, tá vendo? 5 aninhos, ela tinha um cachorro, eu estava conversando com ela tinha um cachorro das perninhas curtinhas, né? Era macho, cachorrinho. E aí o cachorrinho, ele fazia xixi com as perninhas abertas. Eu olhei, eu estranhei, eu falei assim, ué, engraçado, Aninha, cachorrinho, geralmente o macho, ele levanta a perninha. Mas assim, falei, nem me passava. Mas a coisa já estava tanto na cabeça deles que ela virou para mim assustada e falou assim, tio do céu, então, será que o meu cachorro é gay? Olha a expressão. Queridos, é assim uma coisa assustadora. Sim. Assustadora. Ela ficou apavorada. Falei, não, filha, isso não tem. Não. Aí foi. Sabe, aquilo me chocou tanto que aí eu falei, não, filha, é porque a perninha dele é curtinha e tal. E desconversei, mas a gente viu tanto que Satanás, ele começa a lançar a semente, ó, desde bem pequeno. Desde pequenininho. Olha só. Pois não? Isso quando você não acha criança de 5 anos, 6 anos, dizendo que é. Ah, sim, também. Eu já sou. Olha só, meus irmãos, olha o que acontece. A revista é bem clara nisso. Antes e depois. A irmã falou, criancinha de 5 anos. Como eu me apeguei a 14, a 18 anos, eu quero dar uma ênfase, mas a irmã está certinha. Para você ver o que é a juventude. Vamos falar da juventude. Não que isso não aconteça com quem tem uma idade avançada, uma vez que ele está usando psicotrópicos. Primeiro, viver uma experiência que pode se mostrar perigosa, como uma faca de 2 gumes. Ela oferece muitos prazeres aos homens, mas também pode lhe proporcionar muitos perigos. Por isso, Provérbios 23, 29 a 35, que nós acabamos de ler, é como um aviso do pai ao filho contra as muitas seduções dos vícios, que se apresentam de forma álcool, nicotina, psicotrópicos, barbitúricos, alucinóides e outros tipos de drogas. Psicotrópicos têm atuação no cérebro, modificando o sentir, o pensar e o agir, o psicotrópico. Então, daí você vê, ele já modifica a sua forma de ver a vida. Depois você tem barbitúricos, substâncias depressoras do sistema nervoso central. Imagine alguém te dar uma mistura dessa com barbitúricos, você vai ficar totalmente desregulado, seu sistema nervoso central. Como é que não está os seus pensamentos nesse instante? Pensamentos de destruição. Depois você tem alucinógenos, causam às pessoas distorções profundas, percepções distorcida da realidade. Então você tomou um psicotrópico, quando você ouviu falar que um menino, um rapaz ou até um senhor disse que está vendo coisa, corre, pula do muro, cai de cabeça, machuca alguém, é por causa desses componentes que estão alterando a química do seu corpo. Ah, professor, mas aí, então não tem nada a ver com o inimigo. Tem. Acabamos de falar que o inimigo precisa de uma porta. Qual é a porta? É aquela que eu e você abrimos para a entrada dele. Ele vai entrar através de uma imagem muito bonita, como ele vai entrar através de alguma coisa que vai entrar na sua boca, né? Alguma coisa que vai entrar na sua boca. Por quê? Porque você aceitou aquilo. Então, o inimigo, ele vai destruir a nossa vida, porque esse é o papel dele, vai destruir a sua família, se nós não nos voltarmos ao Senhor, se nós não cuidarmos desses entes queridos, se nós não acompanharmos. Meus irmãos, eu fiquei a vida toda achando que bebida, quando criança e adolescente, eu só fui aceitar isso depois de uma certa idade. Sabe por quê? Porque isso aconteceu na minha casa. Meu pai chegava embriagado um dia sim e outro também. No terceiro dia ele resolvia bater em alguém. No quarto ele destruía alguma coisa. Isso aconteceu na minha casa. Se não fosse a misericórdia de Deus. E as orações da minha mãe, hoje eu poderia estar pior do que meu pai. Meu pai foi alcançado. Alguns dos irmãos teve a oportunidade de encontrar ele aqui.
Mas eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Só que na minha cabeça, como criança e adolescente, meu pai fazia isso porque ele tinha raiva da gente. Meu pai fazia isso porque alguma coisa não estava certo. Na minha cabeça, não vinha que isso poderia ser uma doença grave. Minha mãe internou meu pai 2 vezes. Eu não sei se alguém que conhece o HPAP, alguém conhece em Taguatinga? Meu pai foi internado 2 vezes lá, eu estive lá, mas na minha cabeça, aquilo era coisa de velho que não tinha o que fazer, fazia aquilo. Meus irmãos, se a gente não aprender, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não buscar a misericórdia de Deus, a gente vai ficar assim. Sabe por quê? As pessoas, elas se destroem e destroem a família, sabe por quê? Elas se afastam da família. Elas acham que você não compreende a situação dela. Elas acham que você está errado mesmo, ponto final. Você tem que mudar de vida. Elas se afastam. E aí, elas vão procurar se ancorar em outras pessoas. E adivinha onde é que estão essas pessoas? Estão lá na beira do bar. Ninguém vai reclamar comigo, o cara vai tomar comigo. Nós vamos sair daqui. Meu pai, um homem de 45 anos, ele foi forte, mas quando ele tomava todas, ele queria ser um menino de 17 anos. Por isso que eu falo para vocês, criança, adolescente ou senhor, quando está sob efeito de drogas, tudo quer ser menino. Meu pai, com 45 anos, ele não queria saber não. Para ele, qualquer lugar que ele fosse, estava bem feito. Às vezes chegava em casa todo machucado. Aí tinha ressaca. Deitava na cama. Minha mãe dava um remedinho para ele. No outro dia, dou para tudo quanto é lado. Pai, mas o que é que o senhor fez? Não lembro de nada não. O que é que eu fiz? Fiz nada. Não me lembro de nada. Não sei de nada. Eu só sei que eu estou todo quebrado. Todo moído. Ele falava assim, eu estou todo moído. Então, meus irmãos, vem o prazer, depois os pesares. Você começa a ficar cheio de energia, começa a ir para rave, começa a dançar, começa a querer se mostrar para as menininhas. Você tem 50 anos, mas você quer se mostrar para as menininhas de 15, 20. Aí você se arrebenta, não é? Por quê? Porque você está sob efeito alcoólico. Você está sob efeito de um psicotrópico. Então vem o prazer, você achando que está mandando ver. Daqui a pouco você está lá no hospital de base, com um monte de como é o nome do negócio na veia? Glicose na veia, e o médico fala assim, meu filho, meu senhor, se você continuar, você vai morrer, não tem mais condição. Fala, pastora, por favor. Querido irmão, a gente vê que hoje, hoje a instituição família, o que o mundo tem pregado aí, que já está falida. E quando a gente olha mesmo assim, a gente percebe que realmente Satanás se levantou para destruir. Por quê? Porque as famílias, nós temos percebido que tanto pai e mãe, alguns têm valorizado mais coisas do que pessoas. Nós esquecemos de seguir o exemplo maior que Jesus deixou para nós, que vale mais pessoas do que coisas. E pai e mãe têm se colocado dentro de um ringue, achando que lutar e correr atrás de coisas é mais importante, deixando os seus filhos, terceirizando os seus filhos para o tio, mais tios do que a responsabilidade de pai e mãe. E é aí que nós nos deparamos, quando eu posso dizer isso com propriedade, quantos retiros que nós fizemos, e eu pude ouvir adolescentes, jovens, mulheres casadas, homens, o meu marido ouviu muitos, e a equipe de pessoas sofridas, escravas na droga. Por quê? Porque foram deixadas de lado porque o pai não tinha tempo. O pai não tinha tempo para ouvir, o pai não tinha tempo para estar junto, o pai não tinha tempo para estar na festa de aniversário, o pai não tinha tempo. Por quê? Filho, eu estou correndo atrás para você ser alguém, e esse alguém se perdeu com amizades ruins lá fora, com aquele que parava, né, com aquele traficante que parava para oferecer a droga, para aquele rapaz que
que aproveitou daquela menina, entendeu? Que ela se envolveu com um, com outro, e hoje ela estava toda mutilada, sofrida na alma, toda machucada, né? Então, assim, o que nós temos que parar e observar é que vale muito mais o seu filho do que muitas vezes você ficar correndo atrás desesperadamente, atrás de uma carreira, porque não é pecado corrermos atrás de uma carreira profissional. Muitas vezes nós não entendemos, às vezes nós ficamos tão desesperada, tão abatida, tão para baixo, e às vezes a gente esquece de procurar para o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Qual é o tempo que o Senhor tem para mim? Da oportunidade aí no mercado de trabalho, porque talvez Deus fechou aquela porta, porque não é o tempo que a sua família precisa, é o tempo que a sua família precisa de você dentro de casa, né? Que a gente saiba entender o tempo de Deus, nos projetar no momento de trabalhar fora, e aquelas que trabalham também, a mãe, o marido, que nós tenhamos um tempo de qualidade com os nossos filhos, para que nós não venhamos perder os nossos filhos, que nós estejamos atentos. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito e aprender, ter um momento de mesa, olhar no nível de olhos, porque a mesa ela foi feita para isso, porque através de olhar nos olhos a gente detecta muita coisa. Mas o que tem feito? O trabalhar demais tem trazido muito conforto dentro de casa. E aí nós perdemos a mesa, porque cada um vai para o seu quarto, para a sua tela de computador, para a sua televisão. Cada um tem o seu quartinho agora com o aparelho, toda a tecnologia entrou dentro de casa e afastou a mesa de casa. Porque na nossa época, entendeu? A gente pode ver que a gente sentava ali no chão, que seja perto da mãe, do pai. Nós precisamos trazer, resgatar a memória afetiva. Lembrar dos nossos tempos de mesa, da beira do fogãozinho a lenha ali, ó, junto com a mamãe, com a vovó, e resgatar esse momento que se perdeu. E é aí que os nossos filhos entram nos sites pornográficos, é aí onde os filhos vão se perdendo, o marido também vai se perdendo nas madrugadas, na internet, perdendo o momento de intimidade com a esposa, e é aí que a família vai se destruindo. Então é tempo de nós resgatarmos isso. É verdade. Meus irmãos, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, muito séria. A irmã falou numa coisa boa, que a gente tem que resgatar mesmo ao sentar na mesa. Mas na nossa época tinha uma coisa que acontece hoje também. As propagandas que chamam a atenção, e os programas que chamam a atenção, que abrem uma janela, para mim, que já tem uma idade avançada, como eu falei, para o adolescente. Quem é que lembra aqui das grandes propagandas de cigarro? Quem tinha a minha idade, uns 16, 17 anos, o tal do Hollywood, que o cara estava dentro do mar com um cigarrinho na boca. Quem conheceu aqui um artista chamado, você deve ter assistido o programa dele, Jerry Lewis e Jim Martin. Jim Martin foi um cantor e ele só cantava com um cigarro na mão. Sabe por quê? Porque ele foi educado que aquele cigarro, além de ser um grande marketing, na época dizia que o cigarro era bom para a saúde. Olha que beleza, bom para a saúde. Essas propagandas, elas existem. O cigarro foi proibida a propaganda no Brasil, não foi? Mas existem outras propagandas aí que chamam a atenção, né? Pensou? Você com a Ferrari, você está lá no seu celular jogando, o que eu vi esses dias, que todo dia eles anunciam o negócio, está lá, dominó, ganha R$100 a cada jogada sua, R$200, aí no final, olha só que carro que você pode ter. Um menino de 15, 17 anos, num carro que eu não sei onde ele arranjou, mostrando para você um monte de dinheiro no banco. Já viram as coisas assim? Tem umas no DF que dizem, no Distrito Federal, fulano de tal ficou milionário, olha aí. Meus irmãos, isto é um desvio de personalidade. Isto traz a todas as pessoas problemas. Na minha época, poderia ter trazido problema para mim, hoje pode trazer problema aos nossos filhos. E quando você leu lá em Provérbios, ele vem dizendo, quando você lê todo aquele texto de Provérbios, ele fala, ó, cuidado com esses prazeres. O vinho, ele é muito bonito, ele é doce, ele é agradável, mas ele destrói, se você deixar, né? E aí, eu vou trazer para os irmãos aqui, sedução e o prazer. Pois não, minha irmã. Paz, irmãos. Paz. Só para complementar o que tanto o pastor quanto a pastora disseram, que às vezes até bons hábitos, né, podem se tornar vícios também. Então, como o esporte, como a comida, né? E sim, que talvez não, certamente a palavra é o equilíbrio, né? A gente tem o domínio próprio em tudo. É verdade.
dia desses, é como eu até tenho falado com o Senhor assim, Senhor, me dá o ponto de equilíbrio entre a Marta, que tem muitos afazeres, a Maria, que deseja ficar ali na presença do Senhor e deixar o arroz queimar, e a mulher proverbiana, que é tão cobrada, né, na sociedade. Serve para os homens isso também. Sim, essas sim. 3 figuras, Sim, que com todas certeza. elas têm o lado bom e o lado que nós temos que Sim. vigiar, e o segredo está nesse ponto de equilíbrio, No equilíbrio, entre essas verdade. 3 mulheres, esses 3 homens, né? Sim, E o segundo ponto é que não só a pessoa que é dependente sofre, mas que o irmão até já pincelou, toda a família sofre, e nós nos tornamos codependentes do dependente, né? Então, existe um outro tipo de dependência que vai Sim. além do vício, que é a codependência, Sim. e ela aprisiona a alma Sim. e não o corpo. Então, os filhos sofrem. O irmão se emocionou quando falou do pai, porque o irmão é um codependente do vício físico do pai. As marcas na alma, se nós não deixamos na cruz, se o Senhor não sara aquelas feridas, eternamente a gente vai levar. verdade. Então, a sujeira do inimigo vai muito além do que a gente Muito além do que a gente enxergar, imagina. né? É. Tanto é que, para isso, nós temos os profissionais, temos os psicólogos, nós temos, a irmã não está aqui, mas ela sabe dessas coisas, então nós precisamos buscar os profissionais, para que, senão, a gente pode piorar se a gente não melhorar, tanto quem tem o vício, como quem está sofrendo isso. A irmã está certinha. Agora, eu tenho aqui na revista, e eu quero finalizar com isso, e vou ler o texto de Efésios 2, que é para a gente finalizar de vez. Se você olhar na sua revistinha aí, você vai ter um salmo. Olha só, você vai ter um salmo aí antes da conclusão. Um jovem de 20 anos deixou um bilhete numa lata de lixo em Long Beach. Um salmo que ele fez. Olha o que diz o salmo dele. A droga é minha pastora, sempre terei necessidade. Ela me faz deitar nas sarjetas, guia-me ao lado das águas sujas, destrói minha vida, conduz-me pelas veredas da maldade, por amor de esforço. Sim, andarei pelo vale da pobreza e temerei todo o mal, porque a droga está comigo. Tua agulha e cápsula tentam consolar-me. Esvazia as minhas mesas de alimento na presença da minha família. Roubo a minha capacidade de raciocínio. Meu cálice de tristeza transborda. Certamente o vício me acompanhará todos os dias da minha vida. E habitarei na casa marginalizados para sempre. Um jovem de 20 anos nos Estados Unidos escreveu isso. Eu vou interpretar da seguinte forma, que quando ele faz isso, ele está pedindo socorro para alguém. E creio, Deus, que esse grito é o mesmo que a juventude de hoje em dia continua dando. E na nossa casa nós também gritamos. Gritamos para que nós possamos ter a misericórdia de Deus. Mas há o consolo, e o consolo está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala lá em Efésios 2. Diz assim, Efésios 2. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ele continua dizendo aqui. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu e você não temos condições de fazer isso. Isto é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Então, apesar de tudo e sobre todas as coisas e dificuldades, nós temos um Deus que cuida de nós e com certeza vai cuidar das nossas famílias e nos vai dar uma direção se assim o necessário for, né? Então, meus irmãos, quando nós falamos nesse tipo de matéria, nós vemos que o vício, ele destrói. E não destrói